Bom, hoje nós vamos falar sobre as variáveis aleatórias, na sequência do que a gente já vinha estudando. Então, o que é uma variável aleatória? A gente pode entender a variável aleatória como sendo uma função que associa um número a cada resultado de um experimento aleatório. Então, a nossa variável aleatória, ela sempre vai ser uma variável quantitativa, que ela sempre vai estar relacionada com um valor numérico. Essa variável aleatória, ela pode ser classificada inicialmente de duas maneiras. Ou ela vai ser uma variável aleatória do tipo discreto, ou então ela vai ser uma variável aleatória do tipo contínuo. O que separa os dois? Basicamente, o que separa essas duas variáveis é as respostas numéricas que elas vão ter. Uma variável ela é discreta quando os resultados possíveis para essa variável eles estão contidos num conjunto finito ou infinito, mas enumerável, que a gente consegue fazer uma contagem. Então veja, um exemplo de uma variável aleatória discreta que tem conjunto finito poderia ser o número obtido no lançamento de um dado. Então a gente tem apenas essas possibilidades. Ok? Um outro exemplo que vai trazer agora um espaço amostral, que é, aliás, uma variável aleatória que é discreta, mas o conjunto não está limitado, seria o número de chamados em uma central telefônica. Então, um determinado dia pode ter 0 chamados, ou 1, ou 2, ou 3, não sei onde isso vai parar, mas a cada nova chamada eu consigo acrescentar mais alguém nessa contagem. Então, esse é uma característica de um conjunto que é enumerável. Por conveniência, se diz que a variável discreta ela assume valores inteiros. Não é bem isso. Eu coloco como exemplo aqui, por exemplo, o diâmetro de tubulação de PVC. Você tem lá tubos de 3/4, de meia polegada, 3/8, enfim. Esses valores não são inteiros. Mas entre um diâmetro de tubo e outro, não existe outras opções, certo? Então o conjunto é caracterizado por ser um conjunto discreto. Tudo bem? Esse vai ser o primeiro tipo de variável que a gente vai estudar hoje. E uma segunda classificação para as variáveis aleatórias são as contínuas. Nesse caso, o intervalo de resultado dela é um intervalo de números reais, né? Eu poderia usar como exemplo o tempo de resposta em uma consulta num banco de dados, a massa de peixes em um açude, todo esse tipo de resposta que vai estar em um conjunto que é de números reais. Ok? Bom, vamos ver aqui um experimento aleatório que consiste em lançar uma moeda honesta 2 vezes. Exemplo que a gente já resolveu em sala. Então, para simplificar, vou chamar de C a cara, de K a coroa. Os resultados possíveis para esse experimento aleatório são esses. Posso ter cara no primeiro lançamento e cara, depois uma coroa. O inverso disso, primeiro vem cara, aliás, vem coroa, depois vem cara. E para finalizar, 2 coroas. Então, esse aqui é o espaço amostral para esse experimento, ok? Agora eu vou associar uma variável aleatória que eu vou contar o número de coroas obtido em cada um desses resultados. Então eu vou transformar o meu espaço amostral, que tratava de faces da moeda, e vou atribuir número para cada um desses pontos amostrais aqui, seguindo esse critério, número de coroas. Bom, nesse nosso experimento, o número de coroas vai variar de 0 até 2, certo? E a relação vai ser a seguinte: o primeiro ponto amostral lá que trazia cara a cara, ele está associado ao número 0 para a quantidade de coroas obtidas, correto? O segundo e o terceiro resultados possíveis me levam para um número de coroas igual a 1, tudo bem? E já o último ponto amostral dentro do nosso espaço apresentava coroa e coroa. Isso quer dizer que
a variável aleatória assume o valor 2. Tudo bem? Então essa foi a transformação. Então veja como ela se comporta como uma função. Cada elemento aqui do meu espaço amostral vai enviar uma correspondência para dentro da minha variável aleatória. Não tem problema no conjunto das variáveis aleatórias um ou mais valores estarem recebendo mais do que uma correspondência, isso não tem nenhum problema. O que não pode é um mesmo elemento aqui do meu espaço amostral enviar duas correspondências, né? Então, basicamente o que funcionava com funções. Tudo bem? A notação para variável aleatória é um pouquinho chatinha, vamos dizer assim. A letra maiúscula, ela sempre vai estar representando a variável aleatória que a gente quer estudar, propriamente dita. Então aqui o X maiúsculo, nesse nosso exemplo, significa o número de coroas obtidas. Já o X minúsculo, ele sempre vai remeter ao valor que a variável pode assumir, certo? Então o maiúsculo é uma descrição, o minúsculo é propriamente o valor que a variável pode assumir, certo? Então vai ser muito comum a gente ver a probabilidade x igual a x, x menor ou igual a x, e aí a gente já tem que estar preparado para isso. Então meu conjunto x seria esse conjunto aqui em vermelho que tem essas três possibilidades de resposta. Que tipo de variável está envolvida aqui? Daquelas duas que a gente acabou de classificar, qual é essa? Tem como os valores desse conjunto x aqui ser algo contínuo entre o 0 e o 2? Ou sempre vai ter lacunas? Ou seja, entre 0 e 1 não vai ter ninguém, entre 1 e 2 não vai ter ninguém. Vai haver essas lacunas. Então esse conjunto aqui é um conjunto discreto. Tudo bem? E é com isso que a gente vai trabalhar agora, com as variáveis aleatórias do tipo discreto. Existem algumas funções que só existem nas variáveis discretas e outras que só existem nas contínuas, certo? Primeiro vamos dar uma olhada no que é a distribuição de probabilidades. Distribuição de probabilidades nada mais é do que uma tabela que vai associar um valor para a minha variável aleatória e a probabilidade de ocorrência deste valor. Então, é basicamente isso. Essa probabilidade de ocorrência desse valor recebe o nome de função de probabilidade. P minúsculo de x, Pzinho de x. Essa função de probabilidade, que só existe no caso discreto, ela significa a probabilidade de que minha variável aleatória x, olha aqui, assuma um determinado valor x. Para que essa função ela seja dita de função de probabilidade, eu tenho que atender a duas condições. A primeira condição é que cada pzinho de x seja maior ou igual a zero. Então não existe negativo. E a segunda condição é que quando eu somo todos os p de x, então para todos os valores de x, eu tenho uma probabilidade desse x acontecer. Quando eu somo todas essas probabilidades, eu tenho que fechar 1 ou 100%. Então são as duas condições para que a função seja dita função de probabilidade, P minúsculo de x, Pzinho de x. Pegando aquela figura que a gente já trabalhou no slide anterior, eu vou construir a função de probabilidade, aliás, vou construir a tabela, ou seja, a distribuição de probabilidade, tendo as variáveis, a variável aleatória com seus valores e outra coluna com a função de probabilidade. Aqui, pessoal, eu fiz utilizando as formas que a gente já trabalhou, né, dos elementos básicos de probabilidade, mas nesse caso em que as moedas eram honestas, também tem um jeito mais simples da gente fazer. Mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona a notação. Primeiro, eu tenho os três valores em que o meu conjunto x, minha variável aleatória, pode assumir. E agora eu vou calcular a função de probabilidade para cada um deles. Então eu vou calcular aqui Pzinho de zero. O que significa Pzinho de zero? Eu quero calcular a probabilidade da variável aleatória número de coroas ser igual a zero. Ok?
O que tem que acontecer para que o número de coroas seja 0? Tem que acontecer cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento. Então o que eu tenho aqui? Um teorema do produto. No teorema do produto, o que a gente precisa verificar é se os eventos primeiro lançamento e segundo lançamento são independentes ou não. E nesse caso são, né? O que acontecer no primeiro lançamento não vai mudar em nada a probabilidade de obter uma cara ou uma coroa no segundo. Se eles são independentes, eu posso trabalhar esse teorema do produto na sua forma mais simples, simplesmente multiplicando P de cara vezes P de cara no segundo lançamento. Como as moedas são honestas, a probabilidade de cara em cada um dos lançamentos é meio. Então, meio vezes meio, 1/4. Certo? Lembra que eu falei que tinha um jeito mais fácil de fazer isso, já que essas moedas eram honestas? É só a gente verificar aqui, olha. Quantas flechas chegaram no valor 0 da minha variável aleatória? Apenas uma. Num total de 4 flechas que saíram do espaço amostral. 1/4. Você poderia fazer isso para todas as outras, ressaltando que esse cálculo feito pelas flechas só vale em casos de moeda honesta, né? Espaço amostral equiprovável. Bom, 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Nosso primeiro P de x calculado. Nota que ele é maior que 0. Ótimo. Faça a mesma coisa para o segundo. Vou calcular aqui de novo para reforçar a ideia da notação. Pzinho de 1. O que significa isso? Probabilidade da minha variável número de coroas ser 1. Existem duas formas para que o número de coroas seja igual a 1. Então, cada uma delas estão aqui dentro de um desses parênteses. Primeira forma para se ter probabilidade, aliás, se ter uma coroa, é se no primeiro lançamento aparecer cara e no segundo aparecer coroa. Isso é uma chance, não é a única. Então, ou possibilidade. O inverso disso. Primeiro aparece uma coroa e depois uma cara. Como eu tenho aqui uma união, eu tenho que pensar. Esse parênteses e esse, eles são eventos mutuamente exclusivos? Se acontecer o resultado do primeiro parênteses, isso exclui a possibilidade de acontecer o outro? Claro que sim, né? Porque se eu já lancei a moeda e saiu cara no primeiro lançamento, isso impede que tenha saído coroa no primeiro lançamento. Então, os parênteses aqui, eles são mutuamente exclusivos. Se eles são mutuamente exclusivos, eu posso aplicar o axioma 3 de probabilidade, que diz que a união pode ser transformada simplesmente na soma dos eventos. Então, vou calcular a probabilidade de cada um desses parênteses, utilizando o teorema do produto, e depois somar os dois. Então, vou pegar aqui, no primeiro parênteses, a probabilidade de ter cara, meio, multiplicado pela probabilidade de ter coroa, meio também. A mesma coisa acontecendo no outro parênteses. A soma disso me leva para 2/4. 2/4 significa essas duas flechas azul marinho que atingiram a variável aleatória no valor 1, num total de 4 flechas. Tudo bem? Chegando no decimal para isso, 0,5 ou 50%. E para x igual a 2, ou seja, para o número de coroas ser igual a 2, o único resultado possível é coroa no primeiro e coroa no segundo. Novamente, o teorema do produto, meio vezes meio, para chegar em 1/4. Então, aqui eu tenho o meu quadro de distribuição de probabilidades, onde eu associo cada valor da minha variável aleatória com a sua probabilidade de ocorrência. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos para frente. A próxima função é a função distribuição acumulada. Como o próprio nome já diz, eu vou trabalhar com um acúmulo de probabilidades. Essa função é representada pelo F maiúsculo, que a gente chama de Fão de x. A função distribuição ou função acumulada, como pode ser chamada, existe tanto no caso de variável discreta como no caso de variável aleatória contínua. O que significa função acumulada? No caso discreto, a gente vai interpretar isso como sendo a probabilidade de x
assumir um valor menor ou igual a x'. No caso contínuo também. A diferença vai ser a forma de se trabalhar. Aqui na variável discreta a gente vai usar somas e lá a gente vai usar um outro recurso. Mas a definição é a mesma. A função distribuição acumulada, ela tem algumas propriedades interessantes. Primeiro, qualquer acúmulo sempre vai estar limitado entre o 0 e 1. Quando você toma o limite tendendo ao menos infinito, ou seja, valores bem à esquerda, valores baixos, o acúmulo é 0. Quando você pega valores altos, o acúmulo vai ser 1. Eu vou mostrar isso no gráfico daqui a pouco, vai ficar mais fácil de explicar por lá. A função, ela é não decrescente. Eu não vou poder garantir que ela seja estritamente crescente, mas que ela não vai decrescer, isso é fato. E uma propriedade interessante para ser utilizado é quando eu quero calcular a probabilidade limitada por dois valores. E aqui no caso discreto a gente tem que tomar atenção para esse sinal aqui, olha, né, que o x tem que ser estritamente maior do que o x1. Eu posso calcular isso fazendo o acúmulo no x2 menos o acúmulo no x1. Isso é interessante para resolver alguns exercícios. Tudo bem? Bom, como que eu faço para construir a minha distribuição acumulada? Estou partindo daquela tabela que eu acabei de montar para as distribuições de probabilidade, onde eu tinha lá a minha variável número de coroas e já calculado aqui a função de probabilidade para ela. O que eu quero construir agora é a distribuição acumulada. Então, sempre levando em consideração o que ela significa. X assumir um valor menor ou igual a um determinado valor aqui da coluna X, certo? Então, vamos com calma aqui, ó. Eu quero calcular o Fão de 0. O que significa isso? Quero saber a probabilidade do número de coroas ser menor ou igual a 0. Bom, menor que 0 não tem nada no nosso conjunto. Isso significa que esse acúmulo vai ser exatamente igual à probabilidade do próprio 0 acontecer. Então, 0,25. Ok? Por quê? Porque não tinha nada antes do 0. O primeiro elemento que veio acumular é justamente o 0. Tudo bem? Segundo, quero Fão de 1. O que significa Fão de 1? Vamos pensando sempre na definição. Número de probabilidade de que o número de coroas seja menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1 significa que ele pode ser 0 ou pode ser 1. Certo? Então eu vou somar isso, por isso que é acúmulo. Eu vou pegar o que eu já tinha antes e ainda vou somar agora quem entrou, no caso P de 1. Então eu já tenho 75% de probabilidade de ter um acúmulo de até uma face coroa sendo apresentada. E por fim, se eu quiser calcular o Fão de 2, o que vai acontecer? Estou calculando a probabilidade do número de coroas ser menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2. Isso significa que pode ser 0, pode ser 1 e pode ser o próprio 2. Correto? Quando eu somo as probabilidades disso acontecer, cheguei em 100%. Por que eu cheguei em 100%? Porque eu não tenho mais probabilidades para distribuir aqui. Não tem como eu ter 3 coroas quando eu só lanço a moeda 2 vezes. Tudo bem? Aí se você observar, P0 mais P1 era o valor que a gente já tinha guardado na linha anterior. Ou seja, P0 mais P1 é o Fão de 1 da linha de cima. Quando a tabela se estende por mais linhas, você pode ir aproveitando o valor obtido na linha de cima e somando a probabilidade daquele que está entrando. Isso é fácil de verificar com outras tabelas. Vamos verificar também aqui, aproveitando, vamos ver que as propriedades aqui estão funcionando. Ó. Cada probabilidade, cada Fão que a gente obteve aqui foi limitado entre 0 e 1. A função, em momento algum, ela decresceu. Tá? Muito bem. Se eu fizer o gráfico da minha função de probabilidade, o Pzinho de x, ele vai dar essa dispersão aqui. Tudo bem? No valor de x igual a 0, 0 coroas, eu tinha 25%. A probabilidade de obter uma coroa era de 50%. A probabilidade de ter duas
25% novamente. Já o gráfico da distribuição acumulada ele é um pouco mais interessante. Olha como é que se comporta o gráfico da função acumulada. Antes do zero não tinha ninguém. Ninguém antes do zero tinha probabilidade. Então o acúmulo até chegar em zero é nulo. Quando eu chego em x igual a zero, opa, aí existe uma probabilidade de ocorrer x igual a zero. Estava aqui, ó, nosso 25%. Então meu acúmulo salta para o 25%. Entre 0 e 1 não tem nenhuma chance de acontecer valores, certo? Olha, nota que aqui, ó, eu não tenho ponto nenhum aqui. Chance de acontecer um valor entre 0 e 1 é 0. Ou seja, o meu acúmulo não acumula ninguém. Eu fico num patamar até chegar no valor x igual a 1 da variável aleatória. Aqui entra uma nova probabilidade, que lá no gráfico da função de probabilidade levava para 0,50. Como aqui é um gráfico de acúmulo, esse 0,50 é somado ao 0,25 para chegar aqui no valor de 0,75. Ocorre a mesma coisa. Entre 1 e 2 não tenho nenhuma probabilidade. Então, o meu patamar continua constante aqui. Quando eu chego em x igual a 2, um novo salto que acrescenta 25% ao meu acúmulo, fechando 100% de acúmulo, ou seja, 1. Daqui para frente, pessoal, do 2 para frente, não tem nenhuma chance de ocorrência. Isso significa que o meu gráfico vai continuar até o mais infinito com o patamar estável em 100%. Aqui a gente consegue verificar, olha, aquela propriedade 2 é a propriedade 3. Quando eu tenho valores muito pequenos, a função acumulada vai ser 0. E quando eu tendo ao mais infinito para o x, a função acumulada leva para 1. Nesse caso aqui, é o caso discreto, sempre ela vai se apresentar na forma de degrau. No caso contínuo, não, né? Aí essa ideia do limite se faz necessário. E aqui a gente verifica também que a função ela não decresce. Contudo, em alguns patamares, como aqui, por exemplo, aqui, ela não cresce, ela fica estável. Por isso a gente pode afirmar que ela é não decrescente. Ok? Bom, agora a gente vai falar sobre a esperança, que é a mesma coisa que valor esperado ou média de uma variável aleatória. A média ou esperança é uma medida de posição, que ela vai tentar explicar o teu conjunto de dados, ou seja, a tua variável aleatória, através de um valor central do conjunto. Como a gente está trabalhando com distribuição de probabilidades, a gente vai expressar a nossa média ou a nossa esperança através de probabilidade. Ainda que a gente saiba que aquela fórmula que somava todos os elementos, dividia pelo número de elementos somados, continue funcionando. Tá? Mas, em termos de probabilidade, a esperança vai ser calculada pelo somatório de cada valor em que a variável aleatória pode assumir, multiplicado pela sua probabilidade de ocorrência. Com um pouquinho de manejo, a gente verifica que essa fórmula é exatamente igual àquela que a gente sempre utilizou para calcular uma média. A esperança ou a média, ela possui propriedades. Em alguns casos, a gente pode usar essa propriedade com facilidade. Eu não vou demonstrar as propriedades da esperança aqui para vocês, mas eu vou deixar um arquivo com essas demonstrações que são bem simples de fazer. Tá? Mas aqui, até por questão de tempo, eu vou só apresentar essas propriedades. A primeira propriedade diz que a esperança de uma constante é a própria constante. Muito fácil de entender isso, né? Se você tem um conjunto em que todo mundo tem o mesmo valor, ou seja, uma constante, a média desse conjunto acaba sendo o próprio valor da constante. Quando eu tenho uma constante multiplicado por x, pela minha variável aleatória x, e eu quero calcular a média disso, eu posso passar a constante para fora da média. Ou seja, a esperança de constante vezes x é a constante multiplicado pela esperança de x. Tranquilo de usar. Essas que vêm na sequência, elas são utilizadas quando a gente está trabalhando com variáveis aleatórias bidimensionais. Então aqui eu tenho a esperança ou a média da soma ou da diferença, aqui onde é que a gente tem o mais ou menos, tá? Significa que eu posso estar trabalhando tanto com a soma quanto a diferença.
Então isso é igual a calcular a média de uma variável, somar ou fazer a diferença com a média da outra. Aqui é uma junção das propriedades 2 e 3, né? Calculando a esperança de uma constante, multiplicando pela variável aleatória, somando ou subtraindo uma outra constante. Tranquilo também. E a última, a esperança do produto entre duas variáveis. Ela é o produto entre as médias somente se essas variáveis forem variáveis aleatórias independentes. Certo? Bom, se a média ela tenta explicar o teu conjunto com base num valor de posição, num valor central, é interessante a gente associar à média uma medida de variabilidade ou uma medida de dispersão. E no caso, a medida mais comum utilizada se chama variância. Eu vou tentar explicar o funcionamento da variância aqui por um exemplo bem simplesinho, mas que ilustra o que a gente quer quando a gente está calculando uma variância. Então pensa nesse gráfico, onde eu tenho aqui três valores de variáveis. Estou colocando aqui, listando a variável x1, x2 e x3, cada uma delas parte daquele conjunto x1. E aqui no eixo vertical eu estou dando o valor que o x1 tem, por exemplo 2, o segundo valor anotado para minha variável aleatória seria o 7 e o terceiro o 3. Se eu calcular a média desse conjunto, essa média vai ser igual a 4. Então eu vejo aqui pelo meu gráfico que existe uma variabilidade em torno dessa média, certo? Quando eu faço um desvio, o que significa calcular um desvio? Significa calcular a diferença entre o valor que você analisou para a tua variável aleatória e o resultado da média para esse próprio conjunto. Isso é chamado de um desvio. Então aqui eu poderia calcular um desvio de índice qualquer, o i poderia ser 1, ou 2, ou 3, dependendo de qual dos pontos eu estaria utilizando, pegando o valor observado menos o valor da média, ok? Bom, se eu fizer isso aqui para o primeiro desvio, eu vou verificar que eu tenho um desvio obtido igual a menos 2. Por quê? Porque a variável tinha valor 2 e a média 4. 2 menos 4, menos 2. Se eu fizer a mesma coisa para segundo valor, eu vou chegar no resultado mais 3. E fazendo para o terceiro, mais 1. Muito bem. Visualmente falando, a gente pode concluir que esse conjunto possui dispersão. Por quê? Porque os pontos estão distantes ali da reta da média, né? Mas eu quero conseguir uma medida única para expressar o meu conjunto, não ter que fazer um gráfico ou ter que calcular esses desvios individualmente. Eu quero uma medida única. Se eu pensar em somar os desvios, o que vai acontecer? Vai acontecer o efeito de cancelamento. A soma dos negativos cancela a soma dos positivos. Sempre isso vai acontecer. Tá? Isso é uma propriedade do cancelamento. Como eu não quero que esse cancelamento ocorra, ou seja, eu quero que ele apresente o valor zero simplesmente se todos os pontos estiverem em cima da reta. Eu vou pegar esse desvio e elevar ele ao quadrado. Ou seja, eu vou usar um desvio quadrático. Por quê? Quando eu elevo esses desvios ao quadrado, tudo que era negativo passou a ser positivo. E quando eu somar um monte de positivos, isso daí não pode dar zero. Certo? E aí me possibilita ter zero somente quando o conjunto for uma constante. Tudo bem? Então essa é a ideia dos desvios. O que eu preciso fazer para transformar esses desvios em variância? A variância é simplesmente o desvio quadrático médio, ou seja, eu pego todos esses desvios, somo os quadrados deles e divido pelo número de elementos somados. No caso de probabilidade, essa média, ao invés de escrever dividido aqui pelo número de elementos, eu vou chamar ela de esperança aqui fora. Então, isso aqui é a média do que está dentro do colchetes, que é cada um daqueles desvios. Elevo isso daí ao quadrado e faço a média. Se a gente desenvolver o produto notável aqui dentro, trabalhar um pouquinho com esse produto notável, lembrando lá que quando eu tenho isso aí, esse quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo,
aplicar as propriedades da esperança que a gente viu no slide anterior, eu consigo chegar nessa forma que vai ser a mais simples para o cálculo de uma esperança. Aliás, o cálculo de uma variância. Então, a variância é a esperança da variável quadrada menos a esperança da variável elevado ao quadrado. Parece a mesma coisa, mas não é. Essa parte vermelha, que é a esperança da variável quadrada, ela é calculada fazendo o quê? Do mesmo jeito, um somatório, mas primeiro eu elevo o valor da variável aleatória ao quadrado para depois multiplicar por p de x. E a parte azul, e de x, é a média normal, somatório de x vezes p de x. Ok? Bom, então temos agora a esperança e a variância. Vamos utilizar aliás, antes vamos ver as propriedades que a variância tem. Variância de uma constante é zero. É só você imaginar que se eu tenho um conjunto constante, não tem variação nenhuma em cima dela, então a variância de uma constante é zero. A variância de uma constante multiplicada por x, a constante sai da variância, mas sai ao quadrado. Isso é fácil de mostrar, né? Se você fizer uma demonstração, é tranquilo. Não vou fazer as demonstrações aqui para variância também. A terceira, variância de x, que é a minha variável aleatória, mais ou menos uma constante, vai resultar simplesmente na variância de x. A constante sendo somada ali, ela não atrapalha em nada a variação. Terceira propriedade é a propriedade da covariância. Covariância ela vai ser calculada como sendo a esperança do produto de x por y menos o produto entre as duas esperanças. Difícil da gente ficar falando tantas variáveis aqui, mas olhando aqui não é mais fácil ler do que escutar. Pessoal, a covariância é uma medida que quantifica o grau de relacionamento linear entre duas variáveis. Tá? Então, se x e y são independentes, significa que não existe nenhum tipo de relacionamento entre x e y. E se não existe nenhum tipo de relacionamento, não existe o relacionamento linear. Então, se x e y são independentes, eu garanto que a covariância é zero. O caminho de volta não vale. Covariância zero não implica que variável x e y são independentes, tá? Vamos lá de novo, por quê? Porque se x e y são independentes, não tem nenhuma relação. Se não tem nenhuma relação, não tem relação linear. Ótimo. Agora, eu falar que não tem relação linear, não significa dizer que elas são independentes, porque elas podem ter outro tipo de relação. Então, só vale o caminho de ida nesse caso. Tudo bem? A quinta propriedade trata da soma ou da diferença entre duas variáveis aleatórias. Se eu quiser calcular a variância entre elas. Isso aqui a gente vai utilizar quando estiver trabalhando com variáveis bidimensionais. Por enquanto, não é importante para a gente. Vamos fazer um exemplo simples só para a gente aplicar essas propriedades, aliás, só para a gente calcular a esperança e a variância. Então, o exemplo é o seguinte: a distribuição a seguir é de chance de que um bit transmitido através de um canal digital seja recebido com erro. Seja x a minha variável aleatória, que conta o número de bits com erro nos próximos 4 transmitidos. E eu quero calcular a esperança e a variância. Bom, pessoal, aí o enunciado me dá a distribuição de probabilidade pronta. Essa vai ser a grande dificuldade para resolver a maioria dos problemas. Você conseguir ler o enunciado e montar a distribuição. Quando ela já vem pronta, aí vai ser bem tranquilo para calcular tanto a média como a variância. Então vamos começar lá. Primeira coisa, eu estou verificando aqui que isso daqui realmente é uma distribuição de probabilidade, porque a minha função de probabilidade ela tem todos os valores maiores que zero e a soma deles todos igual a 1. Ótimo. Começando pela esperança ou média, eu sei que a fórmula me diz que eu devo somar o produto da variável aleatória pela sua probabilidade de ocorrência. Então é isso que eu vou fazer. Pego lá o primeiro valor que x pode assumir, 0, multiplico pela sua probabilidade de ocorrência, 0,62. Mais, passo para o segundo. Próximo valor de x é 1, probabilidade de ocorrência 0,28. Multiplico eles. E assim eu vou até o final. Depois, resolvendo essa conta, eu chego no resultado para a minha média.
Também posso usar a própria tabela para fazer isso, pessoal. Posso construir aqui na minha tabela uma coluna multiplicando cada valor de x pela sua probabilidade de ocorrência. Então, multiplico lá o 0 por 0,62 dá 0. 1 por 0,28, 0,28 e assim por diante. E guardo tudo aqui. Como a média ou esperança é a soma disso, eu faço a soma dessa coluna e está guardado aqui o valor da esperança. É um jeito também de ser feito, né? Você vai escolher aquele que você acha melhor. Muito bem. Então já sabemos que, em média, quando a gente passa 4 bits por esse canal, a média de erros é de 0,53. Não tem problema nenhum o valor obtido em uma média não ser um número inteiro, mesmo quando você está trabalhando com uma variável discreta, que nesse caso só tinha valores inteiros. A média não precisa ser inteira. Muito bem, vamos agora para a variância. Nós sabemos que a fórmula da variância ela é essa daqui. A esperança da variável ao quadrado menos a média elevada ao quadrado. E também sabemos calcular a esperança da variável ao quadrado, né? Foi a fórmula que a gente viu no final do slide passado. Somatório de x quadrado vezes p de x. Então eu posso fazer isso aqui. Seria o equivalente ao que a gente fez anteriormente, mas antes de cada multiplicação eu tenho que levar primeiro a variável ao quadrado. 0 ao quadrado para depois multiplicar pela sua probabilidade de ocorrência. O que mais? 1 ao quadrado para depois multiplicar pela sua probabilidade de ocorrência, assim vai até o final. Fazendo essa conta eu chego em 0,95. Nota que isso daqui não é a variância ainda. Isso aqui é a esperança de x quadrado. Falta um quadrado aqui em cima do nosso x para a continha ficar certa, tá? Para a notação ficar legal. Eu posso usar isso daqui também usando a minha própria tabela. Vou construir uma nova coluna onde primeiro eu elevo o valor de x ao quadrado para depois multiplicar por p de x. Faço isso para todas as linhas. Somo essa coluna toda. 0,95. O que é esse 0,95? É o meu e de x quadrado. E agora eu termino a fórmula da variância. Pegando esse valor e de x quadrado, 0,95, menos o valor obtido na média e essa média elevada ao quadrado. Resolvendo essa continha, eu chego no valor da variância. Nesse caso, a variância é de 0,6691. Certo? Espero que vocês tenham entendido. E na sequência eu vou postar para vocês um exercício da apostila em que a gente tem que primeiro modelar ele para chegar na função de probabilidade para depois poder calcular esperança e variância.